Bom dia, tudo bem com vocês? Estamos muito felizes de mais uma vez podermos estar aqui nesse domingo, reunidos. Para você que não me conhece, meu nome é Felipe, sou um dos pastores aqui da igreja, e para nós é uma alegria poder receber você aqui, principalmente você que nos visita hoje pela primeira vez. Nós esperamos que você tenha sido bem acolhido e que você nessa manhã possa ter um encontro com Jesus. Todos os domingos a gente vem aqui apenas com um objetivo: inspirar pessoas a ter um relacionamento crescente com Jesus. E eu gosto de dizer que tudo é sobre Jesus, e Jesus é tudo o que nós precisamos. Se você sair daqui nessa manhã entendendo essa verdade, eu acredito que você vai estar um pouquinho mais perto de conhecer quem é esse. E hoje nós encerramos essa série de mensagens que nós iniciamos há algum tempo atrás. E hoje nós vamos falar sobre o Jesus que está atento aos necessitados. Hoje nós vamos falar de um Jesus que está atento aos aflitos. Nós vamos falar de um Jesus que está atento às nossas necessidades. Esse Jesus é um Jesus pessoal, é um Jesus que olha para a sua vida e para a minha vida de uma maneira muito especial. E o Dietrich Bonhoeffer, ele fala uma frase que diz assim: a igreja é Cristo existindo como comunidade. Viver igreja não é apenas eu ter a minha fé, eu buscar a Deus apenas na minha casa, mas viver igreja e conhecer a Cristo é nós participarmos de uma comunidade, porque Deus, ele é um Deus comunitário. Deus, ele é um Deus que se relaciona com pessoas. E é muito importante nós termos esse senso de comunidade e vivermos isso, para que a gente possa viver de forma plena aquilo que Jesus quer que nós vivamos, as experiências que Jesus quer que nós tenhamos nessa jornada e nessa caminhada cristã. E nós vamos ler um texto bíblico que está aqui em Marcos capítulo 2, do versículo do 1 ao 12. Talvez você já deve ter ouvido essa história, e eu quero ler aqui para você esse trecho da Bíblia, de forma breve, para que a gente possa refletir nessa manhã sobre algo que nós, como igreja, precisamos nos atentar e precisamos fazer para que nós possamos ser uma igreja irresistível. O que é ser uma igreja irresistível? Uma igreja irresistível, ela não cria barreira para que as pessoas se acheguem a Jesus. E mais do que isso, elas removem as barreiras para que as pessoas se acheguem a Jesus e tenham um relacionamento crescente com Ele. E eu quero te mostrar isso nesse texto que nós vamos ler. Se você tem uma Bíblia, pode abrir aí comigo. Se você tem no celular, você pode abrir a Bíblia no seu celular. E caso você não tenha, pode acompanhar com a pessoa que está aí do seu lado, ou preste atenção na leitura dessa palavra. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniam ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão,
removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu te digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Essas são as palavras de Jesus para nós nessa manhã. Não está passando aqui, Vitão. Perfeito, agora foi. Voltando. Aqui nesse texto, nós vemos alguns personagens dessa história. Nós vemos Jesus, que está ali dentro daquela casa, muito provavelmente acredita-se que era a casa de Pedro, onde Jesus estava. Nós também vemos nessa mensagem, nessa passagem, nós vemos os amigos desse paralítico, nós vemos a multidão e nós vemos os mestres da lei. E nós também vemos o paralítico ali nessa passagem. E talvez você e eu podemos ser alguns desses personagens. Talvez você entrou aqui nessa manhã como paralítico, porque você chegou aqui porque algum amigo seu ou algum familiar seu te convidou para estar aqui nessa manhã. Talvez você é o amigo que tem queimado no seu coração de poder compartilhar as boas notícias de Jesus para as pessoas que ainda não conheceram a Jesus, que estão passando por dificuldades, por necessidades, por paralisias, por problemas de saúde, por problemas financeiros, por problemas emocionais, por problemas de relacionamento. E talvez você é uma dessas pessoas que são os amigos de alguém que está precisando conhecer Jesus. E você trouxe pessoas aqui hoje, nessa manhã. E eu tenho certeza que, se você tem esse desejo no seu coração de ser um amigo de alguém, eu tenho certeza que você está muito feliz que o seu amigo está aqui hoje. Eu tenho convidado amigos para vir aqui aos cultos de domingo. Eu tenho 4 pessoas em especial que eu tenho convidado frequentemente para estar aqui, nesses encontros de domingo que nós fazemos aqui, porque eu sei que essas pessoas precisam conhecer Jesus. E eu tenho certeza que quando elas entrarem lá no estacionamento, elas encontrarão aqui um ambiente
irresistível, acolhedor, que não encontrarão barreiras, não encontrarão resistências para conhecer a Jesus e para crescer nesse relacionamento com Jesus. Mas nós também vemos nessa passagem a multidão, que eram apenas espectadores, que estavam ali olhando o movimento, que estavam ali sentados aos pés de Jesus, para receber uma palavra de Jesus, para ouvir o que Jesus estava falando, mas apenas como observadores, e talvez não tão envolvidos, não tão dedicados, estavam ali observando o ambiente, observando o movimento. Quem é esse Jesus? O que ele está fazendo aqui? E nós também vemos nessa passagem os mestres da lei. E os mestres da lei aqui representam aquelas pessoas que apenas criticam quem trabalha. Os mestres da lei aqui representam aquelas pessoas que criticam tudo. E eu queria que a gente refletisse nessa manhã, quem nós somos aqui nessa manhã? Será que nós estamos como os amigos do paralítico, que estão dispostos a carregar o paralítico? Será que nós estamos aqui apenas como observadores, analisando tudo, vendo se o Felipe vai cometer alguma gafe aqui nessa manhã, na palavra, que eu sou bom de cometer gafes. Ontem a gente foi pro encontro dos adolescentes, os interteens, que estão sendo ministrados lá no nosso espaço Discipulando Gerações, e eu me lembrei de uma gafe que eu cometi aqui, trazendo uma adolescente para fazer libras. Aqui ela não sabia fazer libras. Inclusive, não sei se a mãe dela está aí, eu já pedi perdão, novamente peço perdão, porque a gente comete gafes. Será que nós somos observadores? E será que nós estamos apenas como pessoas, apenas para apontar o erro, para criticar as falhas das pessoas? Talvez você está aqui, você pode estar se percebendo como um paralítico, que está precisando ser curado. E eu quero te dizer, que aqui você pode encontrar cura e salvação. Porque as palavras de Jesus são palavras de vida, são palavras que transformam a gente por dentro. E isso reflete aquilo que está no nosso rosto. A Bíblia diz assim, que o coração alegre aformoseia o rosto. E nós nos alegramos por poder ouvir as boas notícias de Jesus. Porque Jesus, ele é um Jesus, quem é esse Jesus? É um Jesus acessível. Jesus, ele não está dentro de um lugar com as portas fechadas. Ele está disponível e acessível para nos receber. E ele quer entrar na nossa vida, mas ele não confronta a gente. Ele quer que a gente abra as portas da nossa casa, da nossa vida, e ele apenas bate. Ele bate, deixa eu entrar? Eu quero entrar aí. Eu quero fazer parte da sua vida. Eu quero fazer parte da sua história. E eu queria abordar aqui o primeiro ponto da nossa conversa, porque eu quero falar com vocês sobre 4 pontos. O primeiro ponto é que uma comunidade irresistível, uma comunidade que ama Jesus, é uma comunidade que carrega pessoas. Uma igreja irresistível nada mais é do que nós olharmos para os paralíticos, que um dia nós fomos, porque nós éramos paralíticos, mas um dia pessoas
olharam para nós e viram a nossa deficiência, e viram o nosso pecado, e disseram assim: eu vou te ajudar, eu vou te carregar, eu vou te levar para um lugar onde você vai poder conhecer uma pessoa que vai mudar a sua vida, que vai mudar a sua história, que vai mudar a sua realidade. Foi isso que aconteceu na minha vida. Eu era uma criança que eu não vim de um lar cristão, mas um dia, pessoas olharam para mim e disseram: vamos caminhar juntos, eu preciso apresentar uma pessoa muito especial para você, que é Jesus. E a gente começou a caminhar numa comunidade que me carregou como um paralítico na maca, e me levando até Jesus, e eu ouvi Jesus falar comigo, a minha vida foi transformada, e até os dias de hoje, eu continuo caminhando com Jesus. Igrejas irresistíveis são igrejas, são comunidades que carregam pessoas no colo. E eu quero te dizer que carregar pessoas dá trabalho. Nós estávamos conversando ali com o grupo que está fazendo os 4 passos com a gente. Começamos uma turma de 4 passos hoje pela manhã. E nós falamos isso. Ser uma igreja que carrega pessoas dá trabalho. É muito mais fácil a gente ser uma igreja de eventos. É muito mais fácil a gente ser uma igreja de programações. Mas uma igreja que quer inspirar pessoas a ter um relacionamento crescente com Jesus, uma igreja que quer inspirar as pessoas, uma igreja que quer fazer discípulos de Jesus, cumprir a grande comissão, eu quero te dizer, dá muito trabalho. A gente se esforça muito, muito tempo dedicado para ouvir histórias, para compartilhar as nossas vidas, as nossas experiências. Dá trabalho, cansa. Porque aqui o texto vai dizer que esses 4 amigos desse paralítico, eles carregaram o paralítico até onde Jesus estava. Imagina, uma pessoa sendo carregada numa maca, não é fácil. A gente tem muitas pessoas aqui que trabalham em hospitais, que são cuidadores. A gente sabe que não é fácil carregar pessoas no colo. As minhas filhas já estão crescendo e eu lembro que quando elas nasceram, eu peguei as bebezinhas no colo e era muito fácil carregar. 1,5 kg, 2 quilos ali, dependendo de alguns, né, que nascem aí um pouco mais avantajados. Mas as minhas filhas cresceram. Hoje eu já não consigo pegar a Beatriz. Com 11 anos ela já está bem pesadinha. Agora imagina você carregar um adulto numa maca, naquela época de Jesus, que não havia asfalto, que não havia bons pisos. E mais do que isso, eles pegaram aquele homem, porque eles queriam chegar até Jesus, mas a multidão de alguma forma impedia isso. Eles levaram aquele homem para cima do telhado. Imagina você carregar uma maca e subir num telhado. Imagina isso. Aqui a gente tem uma igreja. Imagina você pegar um homem com deficiência e subir ele aqui no telhado. Seria fácil ou difícil? No elevador é fácil. Hoje a gente tem elevador, mas naquela época não tinha. Muito difícil, muito trabalhoso, muito difícil. Dá trabalho carregar pessoas, mas eu quero te incentivar a isso, porque um dia você foi carregado, um dia eu fui carregado, um dia pessoas olharam para nós e elas não se preocuparam com o esforço, com o tempo, com os recursos que elas tinham para nos carregar e nos levar até Jesus. Dá trabalho, mas existe uma recompensa
Dá trabalho, mas tem um galardão. Quando a gente vê aquele paralítico chegando até Jesus e conhecendo Jesus e sendo salvo por Jesus e sendo curado por Jesus, não existe maior alegria. Não existe preço maior do que ver uma vida sendo alcançada por Jesus e sendo transformada por Jesus. Mas existe um preço a ser pago. E era o preço que esses amigos estavam dispostos a pagar. E o que eles fizeram para fazer isso? Eles removeram barreiras, removeram telhados. Um estudo diz que 75% das pessoas que entregam as suas vidas para Jesus, elas foram trazidas por um cristão, um amigo, um familiar. Você, na posição de conhecedor da palavra de Deus, será que nós estamos dispostos a carregar nossos amigos que estão necessitados para conhecer Jesus? Que nós possamos refletir sobre essas coisas. Martin Luther King, ele tem uma frase, ele diz assim: a pergunta mais persistente e urgente da vida é: o que você está fazendo pelos outros? É muito fácil a gente olhar para nós e querer bens para nós, e querer prosperidade para nós, e querer crescer, e querer fazer muitas coisas para nós. E a gente fica muito centrado em nós mesmos. Mas a boa notícia de Jesus é que Jesus, ele olha para nós, ele olha para o outro, ele não olha para si, para o seu sofrimento, para a sua dor, para a cruz que ele carregou, para a entrega que ele teve que fazer. Ele não olha para isso com maus olhos, mas ele olha para esse sacrifício, para essa entrega que ele faz, olhando para você e para mim, para me curar, para me libertar, para me transformar, para me fazer viver uma nova vida, para me levar a ser uma nova criatura. E quando nós entendemos que o evangelho de Jesus é um evangelho que precisa ser vivido por nós, porque a nossa inspiração é olhar Jesus e ser como Jesus e caminhar como Jesus, nós passaremos a olhar para o outro da mesma forma que Jesus olha para nós, e da mesma forma que Jesus se entrega por nós, e da mesma forma que Jesus pagou um alto preço por nós na cruz. É dessa mesma forma que nós seremos com o outro, e nós passaremos a estar outro-centrados, ao invés de egocentrados em nós mesmos. O que você está fazendo pelo outro? Segundo, uma comunidade que remove obstáculos. Uma igreja irresistível é uma igreja que remove barreiras. Uma igreja irresistível é uma comunidade que remove obstáculos para que as pessoas se acheguem a Jesus. Aqui o texto deixa muito claro isso, nós lemos: e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão. O que os 4 amigos fizeram? Eles encontraram um caminho. Eles encontraram uma maneira de remover os obstáculos para que aquele amigo dele, aquele paralítico, se achegasse até Jesus. E o que eles fizeram? Eles removeram os telhados. Os telhados aqui poderiam ser resumidos de diversas formas, mas eu quero mostrar aqui que, sem perceber, nós criamos muitas barreiras para que as pessoas se acheguem a Jesus. Nós temos muitos telhados que precisam ser removidos para que as pessoas se acheguem a Jesus. E muitas das vezes nós temos algumas situações de barreiras que a gente percebe que isso pode afastar as pessoas de Jesus. Por exemplo,
Na minha época, quando a gente diz assim, a gente já entrega até a idade, né? Na minha época, quando chegava um visitante na nossa igreja, a gente cantava aquela famosa música, que eu acredito que muitos daqui vão conhecer. Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Quem já ouviu? Quem já cantou essa música? Talvez naquela época, as pessoas, muitas poderiam estar até aceitando aquilo, mas tem muita pessoa tímida, tem muitas pessoas que têm vergonha, tem muitas pessoas, inclusive isso é uma característica da nossa cultura atual pós-pandemia. As pessoas, elas foram acostumadas a ficar dentro dos seus lugares fechados por conta da pandemia. E muitos não querem se relacionar. As pessoas, elas querem entrar e sair sem ser notadas e sem serem percebidas. E o que nós podemos fazer para que as pessoas que chegam aqui na nossa igreja se sintam acolhidas? Não constrangê-las. E eu falo isso de propriedade porque essa é uma segunda gafe que eu já cometi aqui. Inclusive eu peço perdão para a Fernanda. A primeira vez que ela chegou aqui na nossa igreja, que é a esposa do Vitão, a primeira vez, eu estava pregando aqui, eu falei, olha, inclusive nós queremos receber calorosamente a namorada do Vitor, Fernanda, seja muito bem-vinda. Fernanda, como você ficou naquele dia? Depois vocês podem conversar com a Fernanda, como ela se sentiu. Graças a Deus que ela ficou, né? Mas isso é uma barreira. Isso é apenas uma forma. A gente pode ter várias formas de fazer a mesma coisa. Quando a gente quer receber alguém na nossa casa, a gente não prepara o ambiente, deixa tudo bonitinho para receber essas pessoas. Como é que a gente vai receber esses visitantes aqui de uma forma que eles não sejam constrangidos? Nós temos maneiras de fazer isso. As pessoas do estacionamento são preparadas para receber você de uma maneira simples, que você se sinta bem acolhido, que você se sinta bem cuidado, mas sem constranger você. E eu falo isso com propriedade porque eu sou dos principais que gosta de cometer as gafes aqui. Quebrar as barreiras para que a gente não crie barreiras com visitantes que venham aqui na nossa igreja. Todos são muito bem-vindos. E se você chegou hoje aqui e porventura você se sentiu constrangido por alguma forma, eu quero te pedir perdão. Não é esse o nosso objetivo. Nós queremos que você se sinta como você estivesse na sua casa. Esse é o nosso objetivo, mas a gente erra. A gente tem as nossas dificuldades, mas nós estamos nos empenhando para criar um ambiente irresistível, para que você se sinta bem e que no domingo que vem você tenha vontade de voltar. Esse é o nosso objetivo. E eu quero te dizer, se você hoje veio aqui pela primeira vez, não vá embora sem passar ali no espaço Conexão, que nós queremos te dar um presente especial para você lembrar do nosso carinho e do nosso amor por te receber aqui nessa manhã. Segunda barreira, a barreira da linguagem. Nós temos muita resistência com a linguagem, e eu falo isso porque eu tenho essas barreiras também, e a gente vem trabalhando isso nos encontros que nós temos tido com os pastores aqui da igreja, com os líderes aqui da igreja. Nós temos conversado sobre isso, e já há alguns anos que eu tenho caminhado com um grupo de jovens aqui da igreja. Eu fiz algumas reuniões individuais com eles, e a primeira coisa que eu falei para eles é isso. Falei, gente, o meu nome é Felipe, tá bom? Vocês não precisam me chamar de pastor. O meu nome é Felipe. Por quê? Porque as pessoas têm barreiras. Quando você se posiciona como eu sou o pastor, a pessoa lá de fora, que não tem uma vivência de igreja, ela já tem na cabeça dela que o pastor é aquele que rouba a igreja,
o pastor é aquele que rouba as pessoas, o pastor é aquele que faz coisas erradas. Mas só que isso é uma mentira. Existe um estudo que foi feito que 90% das igrejas do Brasil são igrejas pequenas, entre 70 e 100 membros, e que o pastor não vive em tempo integral, não recebe da igreja, e ele trabalha fora, e ele investe o tempo dele, ele investe a vida dele para manter aquela comunidade. Mas só que na cabeça das pessoas, elas acham que o pastor é ladrão, porque eles olham na TV os pastores que andam com carro importado, os pastores que ficam roubando, que é a minoria. Então, eu falo isso para o pessoal, gente, eu sou apenas o Felipe, eu sou um voluntário aqui, que serve da mesma forma que você, que vem aqui aos domingos servir da mesma forma que todos nós que estamos aqui. Eu trabalho, eu sou representante comercial numa empresa de tecnologia, eu tenho o meu salário ali, e a gente vem se dedicando ao máximo para tentar ser o mais simples possível e quebrar barreiras. Outra coisa que a gente vem se empenhando, e eu tenho sido intencional a respeito disso, é a forma do que a gente se cumprimenta. Normalmente a gente sempre tem aquele jargão do a paz do Senhor, graça e paz, todas essas coisas. Mas quem não conhece a Jesus, ele não entende isso. E no seu dia a dia você não age assim. Porque no seu trabalho eu tenho certeza que quando você chega lá, você fala bom dia, boa tarde, boa noite. E por que muitas vezes a gente cria linguagens, que é o que a gente chama do crentez, e muitas vezes isso cria barreiras para a gente se aproximar das pessoas. E eu tenho sido intencional com isso e é proposital para que a gente possa receber qualquer pessoa que chegar aqui na nossa igreja e ela se sentir parte. Porque às vezes é um bom dia, em vez de a gente ser de uma maneira diferente, muitas vezes a linguagem é uma barreira. E às vezes um bom dia pode ser que faça com que aquela pessoa se renda a Jesus, porque ela vai ver que você não é diferente dela. Nós não somos diferentes, nós somos iguais, tão pecadores e tão necessitados de Jesus, como todos que estão aqui. Todos nós somos assim. Então a barreira da linguagem pode ser um problema, e nós queremos tirar as barreiras da linguagem, e nós precisamos mudar isso. A barreira da insegurança com os nossos filhos. Hoje aqui na nossa igreja é algo muito importante nós dizermos para você, nós nos preocupamos com os nossos filhos. Nós temos visto como o mundo é cruel com as crianças, como a gente ouve histórias de igrejas onde as crianças elas são abusadas, são deixadas assim em situações muito difíceis, escândalos envolvendo pedofilia, são coisas que têm acontecido muito no nosso país, e nós nos preocupamos com isso. E eu me lembro, quando eu mudei para Sorocaba, e uma das coisas que a gente buscava numa igreja, é uma igreja que cuida bem dos nossos filhos, de ter essa preocupação de cuidar dos nossos filhos. E esse ambiente é o que nós temos buscado construir aqui, através do ministério infantil da nossa igreja. Ter esse cuidado, esse zelo de cuidar bem dos nossos filhos, para que as pessoas elas possam se sentir à vontade de voltar. Outra barreira, a barreira que eu chamei aqui de look gospel. A forma que nós nos vestimos pode ser uma barreira. E isso foi muito vivido ao longo de muitos anos no nosso país, porque muito do que a gente aprendeu a viver como igreja veio importado da Europa e dos Estados Unidos. E muitos hoje, até hoje, num país tropical, andam de terno e gravata, nos 45 graus andando de terno e gravata, coisa que não faz sentido.
Mas o estereótipo de muitos, eles acham que ser cristão é você andar com terno e uma gravata e andar com uma Bíblia debaixo do braço. E não é isso. E muitas vezes essa barreira da vestimenta nos afasta de pessoas. E nós queremos quebrar essas barreiras. E a barreira da instituição, do formato de nós sermos igreja. Tem muita gente que acha que a igreja, a instituição, precisa ter vitrais, precisa ter bancos de madeira, não pode usar recursos tecnológicos, a parede não pode ser preta, não pode usar iluminação, não pode usar instrumentos, não pode nada disso. São barreiras que nós criamos, por conta das nossas preferências. Mas assim como nós temos falado aqui, nós temos buscado ir nessa jornada de ser uma igreja irresistível. Nós temos alguns princípios que nós não abrimos mão e nós não negociamos. Que é sermos uma igreja bíblica, sermos uma igreja atual, que se comunica com as pessoas da forma que elas vão conseguir entender a mensagem do Evangelho, mas ser uma igreja simples também. Mas existem coisas que nós podemos ser mão aberta, que não tem a ver com aquilo que nós negociamos da palavra de Deus. Nós podemos usar métodos criativos, nós podemos fazer coisas de formas diferentes, nós podemos usar a sabedoria que Deus tem nos dado para poder quebrar as barreiras. Porque talvez muitas pessoas não vão entrar numa igreja, instituição, porque ela vai não se sentir parte daquilo. Esse lugar não é para mim, mas aqui o nosso desejo é que você se sinta parte. Eu não vim de terno e gravata aqui para que você veja que eu uso roupa normal. Ainda que eu tenha roupa social, porque no meu trabalho eu gosto de usar às vezes uma roupa mais elaborada para ir visitar um cliente que às vezes precisa disso. Mas nós somos simples. Nós comemos arroz com feijão todos os dias. E quando conseguimos uma picanha, mas às vezes não dá. Mas a gente come arroz com feijão e ovo. Franguinho, que eu gosto muito. Linguiça, a gente é simples. Nós somos iguais. Não existe barreiras, mas a gente muitas vezes cria essas barreiras. Para que as pessoas muitas vezes não se aproximem de Jesus. E nós precisamos quebrar essas barreiras. E uma barreira, uma comunidade que remove obstáculos, estruturas e métodos devem servir à missão e não o contrário. Tudo que nós fazemos aqui é apenas uma ferramenta para que a gente possa alcançar o nosso objetivo, que é inspirar pessoas a ter um relacionamento crescente com Jesus. Se o seu prédio, o seu tapete ou a sua liturgia são mais sagrados que a vida de um pecador, você não tem uma igreja, você tem um museu de ídolos. E nós precisamos entender isso. E uma comunidade que remove obstáculos é entender que o nosso papel é abrir caminho para as pessoas que têm limitações. Queridos, isso é muito interessante, porque enquanto eu meditava nessa palavra, eu me lembrei de algumas pessoas aqui da nossa igreja que têm limitações. Nós temos algumas pessoas que são cadeirantes. Será que nós temos acolhido bem essas pessoas que passam por dificuldades físicas? Nós também já passaram aqui pela nossa igreja pessoas que tinham problemas de deficiência física, como por exemplo, não ter uma perna e usar uma perna mecânica, vamos dizer assim. Será que a gente tem se preocupado em cuidar dessas pessoas? Eu me lembro uma vez que nós recebemos aqui uma família que a criança, tinha paralisia infantil. E ela andava de cadeira de rodas. E para a gente levar ela lá para o ministério infantil foi difícil. Porque nós não temos um ambiente preparado para levar um cadeirante para se movimentar aqui em todo o nosso local. Tanto é que eu tive um sonho de a gente poder preparar aquele ambiente para a gente poder deixar o ambiente o mais fácil para que qualquer um se movimente aqui.
hoje, com a graça de Deus, nós temos banheiros PNE para quem vem com cadeira de rodas. É a gente olhar para o necessitado, entender que nós podemos fazer algo de diferente. Enquanto eu meditava nessa mensagem, que foi inspirada numa das mensagens da Igreja Red, que a gente caminha junto com eles lado a lado, eu vi a história de um homem que é surdo, e a igreja deles tem um trabalho incrível com surdos. E a pergunta que eu faço aqui: como nós vamos receber pessoas com dificuldades? Nós precisamos nos preparar. Deus só vai mandar surdos para cá se nós conseguirmos nos comunicar com eles. Alguém aqui sabe falar em Libras? A única coisa que eu sei de Libras é falar Jesus, que é assim, ó. É isso que eu sei. E eu sei que o Espírito Santo é assim, só isso. Será que nós temos esse cuidado, esse zelo? Porque eu tenho certeza, e eu acredito, que quando nós tivermos esse cuidado de podermos falar com as pessoas que precisam, com os paralíticos, com essas pessoas que talvez hoje estão sendo esquecidas na sociedade, que estão sendo deixadas de lado, e a gente poder olhar para elas como Jesus olhava e se comunicar com elas como Jesus fazia, Deus vai mandar uma comunidade de surdos para nós cuidarmos aqui. Nós vamos ver Deus mandando pessoas que precisam de ajuda, e nós vamos conseguir ajudá-las. Então o que nós fazemos? Nos preparamos, nos organizamos, nos estruturamos para poder cuidar de pessoas. Remover os obstáculos faz parte disso. Até porque nós também temos limitações, e a Bíblia mostra muitos homens de Deus que tinham limitações, mas que foram usados por Deus nessa caminhada. Moisés, ele tinha a limitação da fala. Mefibosete é um homem que ele tinha uma paralisia física. Eu não vou aprofundar aqui sobre o tema, mas nós vemos cego de Jericó, que tinha a limitação da visão. Nós vemos o leproso, que tinha a limitação da exclusão. Nós vemos a mulher do fluxo de sangue com a limitação da sua impureza, e ela vivia afastada da sua sociedade. E nós vemos Jesus confrontando a limitação da estrutura. São coisas que nós precisamos nos atentar a isso. As pessoas com deficiência são centrais para o coração de Deus e projetadas por Deus para pertencerem à igreja local. Todos nós temos deficiências, todos nós temos problemas, e o que nós temos feito como igreja para romper essas barreiras? Promover de alguma forma, criar um ambiente acolhedor desde a entrada, trabalhar com um time de voluntários e capacitá-los para receber qualquer pessoa. Aqui precisa ser um ambiente seguro para você voltar e se sentir parte para isso. Ministério infantil, a gente tem alguns recursos de jogos e brinquedos para podermos falar a língua das nossas crianças, dar apoio às famílias. Nessa quarta-feira passada, nós tivemos uma reunião com os pais aqui. Os pais que têm filhos de uma idade desde bebê até os jovens, para nós podermos mostrar que a nossa preocupação com o filho é importante, e nós queremos caminhar junto com as famílias, ajudar as famílias a crescer num relacionamento com Jesus. Esse é o nosso objetivo. Nós sabemos que ainda parece, quando a gente olha para a nossa frente, parece que nós ainda estamos tão distantes do nosso objetivo. Mas quando nós olhamos para trás, nós podemos afirmar que nós já chegamos muito longe. Nós já avançamos demais. E eu falava isso para o grupo dos 4 passos, que nós já estamos nessa jornada. Agora em outubro, vai completar 7 anos que a gente vem vivendo um momento de transformação na nossa comunidade. E nós temos visto como Deus tem agido, como Deus tem enviado vidas, como Deus tem enviado pessoas que
que estavam desigrejadas, estavam decepcionadas com a igreja, estavam afastadas de Jesus e hoje estão aqui, servindo a Jesus com alegria, porque Deus transformou essas vidas. E é isso que Deus tem feito em mim, e é isso que Deus tem feito em você, é isso que Deus tem feito em nós. E uma comunidade que é irresistível, é uma comunidade que não para pelas críticas. E eu quero te dizer que nós poderemos ser criticados. Jesus foi criticado, Jesus foi questionado. Como você diz para essa pessoa que os pecados dela estão perdoados? As pessoas vão nos criticar, mas nós não somos daqueles que olham para as críticas e desanimam. Eu sempre falo isso, eu prefiro estar do lado daquele que trabalha do que daquele que critica. Quem critica dá mais trabalho, e quem trabalha continua servindo como Jesus serviu. Nós precisamos entender que a igreja é um hospital para pecadores e não um museu para santos. Então não pare pelas críticas, não pare se as pessoas estão te criticando talvez os seus métodos, criticando a forma de você fazer as coisas. Se você está fazendo isso por amor de uma vida, continue perseverando e continue insistindo, porque mais vale um paralítico conhecendo a Jesus, do que muitas críticas que não vão produzir mudança em ninguém. Não pare, eu incentivo você a continuar. E é isso que nós temos quebrado dentro de nós. Ao longo dessa jornada, se você quiser caminhar com a gente ao longo dessa jornada, a gente fala muito sobre isso, de sair dessa vida religiosa que muitas vezes a gente vive ao longo dessa jornada de caminhada cristã, para que a gente possa viver o novo de Deus. E os fariseus modernos, como diz Bob Goff, os fariseus modernos são aqueles que amam mais a interpretação da Bíblia do que as pessoas que a Bíblia nos manda amar. Então nós precisamos mudar a nossa forma de pensar quanto a isso. E para concluir, uma comunidade irresistível, uma comunidade que conhece Jesus, uma comunidade que conhece o Deus vivo, é uma comunidade que vê vidas sendo transformadas. Querido, todo o nosso esforço será recompensado quando nós olharmos por uma vida se rendendo a Jesus. Quando a gente olha para aquela vida que era pecadora, assim como nós somos, e ela reconheceu, e as escamas dos olhos delas caíram, e ela percebeu, eu também sou pecador, e eu preciso de um Salvador, e eu preciso de ajuda, eu preciso de apoio. Essa vida vai se render a Jesus, e ela será transformada. E essa transformação, ela começa de dentro para fora, porque quando Jesus ele diz aqui, ele faz a obra completa no paralítico. Porque Jesus vai dizer assim para os fariseus que estavam criticando ele. Assim, o que é mais fácil? Eu dizer, perdoados estão os teus pecados, ou eu dizer, levanta, toma o seu leito e anda. E ali Jesus ele mostra que ele é Deus, ele defende ali a sua autoridade, ele defende que ele é o Deus vivo, que veio a essa terra para salvar o que estava perdido. Ele diz assim, olha, para que vocês saibam que eu sou Jesus, que eu tenho autoridade para perdoar pecados, ele faz algo, ele diz, paralítico, levanta e anda, e toma o seu leito e anda. E aquele homem se levantou, e ele foi curado, mas a primeira cura não foi a cura física. Ele já tinha sido perdoado dos seus pecados, porque Jesus o perdoou. E eu quero te dizer, você que está aqui nessa manhã, que talvez entrou como um paralítico aqui, que foi convidado por alguém para estar aqui nessa manhã, Jesus perdoa o seu pecado.
Mas Jesus não vai apenas perdoar o seu pecado, Ele vai te dar uma nova vida, Ele vai te salvar, Ele vai curar as suas feridas, Ele vai curar a sua paralisia, para que você possa se levantar, pegar a sua maca e andar. E o seu testemunho será: eu não conhecia Jesus, mas agora eu conheço. E a maca que o paralítico vai carregando é a prova de que Jesus cura pessoas, de que Jesus faz milagres, de que Jesus transforma cenários caóticos, cenários impossíveis de se transformar, em cenários possíveis de se transformar, porque Jesus faz nova todas as coisas. E nós temos visto vidas sendo transformadas aqui. E se você entrou aqui nessa manhã como um paralítico, se renda a Jesus. Jesus é acessível para você e para mim. Ele está com as mãos estendidas para te acolher e para me acolher. E Ele te chama de filho. A primeira coisa que Jesus falou para aquele paralítico, Ele disse assim: filho, os seus pecados estão perdoados. Talvez você entrou aqui nessa manhã sem saber que você tem um pai. Você entrou aqui como um paralítico e você entrou aqui dizendo que você não tem pai. Eu quero te apresentar o seu pai nessa manhã. Você não é órfão, você tem um pai que é Deus e que está no céu. E Ele apresentou o seu amor, e Ele apresentou a sua vida em Jesus. Jesus é a expressão viva do Pai. E quando Jesus diz para o paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados, Ele está mostrando que você e eu temos um Pai. Nós temos um Pai, e esse Pai nos ama muito. E Ele tira todas as barreiras da frente, para que você e eu possamos o reconhecer e nos entregar totalmente a Ele. As curas de Jesus fazem mais do que restaurar a visão, a mobilidade ou a saúde. Elas também restauram relacionamentos e comunidades. E diante de tudo isso, e diante desses milagres de Jesus, e diante da atitude de homens que se dispuseram a tirar aquele paralítico daquele lugar onde ele estava, se empenharam, se esforçaram, levaram até Jesus, Jesus o cura. O texto encerra dizendo que a multidão, aqueles que só observavam, ficaram admiradas e louvaram a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Então eu quero desafiar você nessa manhã: venha no domingo que vem para ver o que Jesus continuará fazendo na sua vida, na minha vida, na nossa caminhada. E mais do que isso, não seja um observador, não seja apenas como a multidão. Comece a olhar para a sua vida e comece a olhar pessoas que ainda precisam conhecer Jesus, e que você, como amigo delas, vai carregá-las no colo, a duras penas, ao sacrifício grande, mas que no final vai ser recompensado pela transformação que Jesus fará nessa vida. Para nós refletirmos e orarmos, eu quero orar com você. As pessoas estão vendo Cristo em nós? Será que as pessoas estão vendo Cristo em nós? Será que as pessoas têm tido resistência com Jesus, ou é apenas com a nossa religiosidade? Será que as pessoas estão resistindo Jesus, ou elas estão resistindo à nossa forma de viver igreja, o nosso linguajar? Será que as pessoas estão resistindo Jesus, ou elas estão resistindo à nossa religiosidade? Segundo, estamos criando barreiras, ou nós estamos construindo pontes para que as pessoas se acheguem a Jesus? E em terceiro, quantas vidas podem ser transformadas através dessa comunidade?
Se um dia você foi transformado, se um dia eu fui transformado aqui nessa comunidade, agora o nosso papel é de sermos amigos de pessoas paralíticas e carregarmos essas vidas para que elas possam ter um encontro pessoal com Jesus. Vamos orar? Abaixe sua cabeça. Nós temos vários grupos de pessoas que foram falados aqui. Talvez nessa manhã você veio a convite e você hoje pode ser que seja esse paralítico, precisando conhecer Jesus. Que você possa falar com Jesus do jeito que você fala com a sua esposa, do jeito que você fala com seu marido, do jeito que você fala com seus filhos, porque falar com Jesus, orar a Jesus, é falar como se você estivesse falando com uma pessoa muito amiga, querida sua. Jesus está aqui nessa manhã, e você ouviu essa palavra que foi ministrada. Fale com Jesus. Quais são as suas paralisias? Quais são as suas dores? Quais são as suas enfermidades? O que vem fazendo você resistir, Jesus? Quais são as frustrações que você viveu nas igrejas por onde você passou e que isso te machucou e por causa disso você hoje nem está querendo saber mais de igreja, mas de alguma forma você está aqui nessa manhã e eu acredito que Jesus ele quer transformar isso nessa manhã, para que você possa caminhar com Jesus, suas feridas serem curadas, suas feridas físicas, suas feridas emocionais, suas feridas espirituais serem transformadas. Jesus, eu te peço nessa manhã que o Senhor possa fazer isso por essas pessoas que estão orando agora por isso. Talvez elas nem sabem orar direito, mas elas estão falando no seu pensamento coisas que só elas mesmas sabem, que só o Senhor conhece. Que nessa manhã o Senhor possa ter essa liberdade de falar aos corações, de mostrar aquilo que precisa ser curado, e mais do que isso, de receber essas vidas no seu reino, e de tratar as feridas, e de curar essas feridas. Faz isso nessa manhã, talvez por paralíticos que estejam hoje aqui. Da mesma forma eu te peço por aqueles que hoje já conseguem se perceber como amigos e que têm se empenhado em convidar pessoas e carregar pessoas a conhecer Jesus. Eu peço ao Senhor que o Senhor renove as forças, porque eu sei que é trabalhoso, mas é recompensador. Renova as forças, fortalece o ânimo e sustenta as nossas vidas. E aqueles que porventura são observadores e críticos, que o Senhor possa mudar essa mentalidade, que o Senhor possa, Senhor, fazer com que eles entendam, que nós entendamos, que nós estamos aqui para nos doar como Jesus se doou, para se entregar como Jesus se entregou, para servir como Jesus serviu, e que todas as críticas não sejam críticas apenas para apontar o erro e condenar, mas que o Senhor nos ajude a ter boa palavra, pois a sua palavra nos ensina que o Senhor nos deu língua de eruditos para proferir boa palavra ao cansado. Que o Senhor, ó Deus, possa fazer com que a gente abra a nossa boca, não para criticar, mas para dar uma palavra de ânimo, de conforto, de consolo, e tudo aquilo que venha ser falado, venha a ser para crescimento e não para destruição, venha a ser, ó Deus, para agregar e não para condenar. E nós estamos aqui com esse objetivo, e nós te pedimos, Senhor, recebe a nossa oração, porque esse é o nosso desejo, de a cada dia sermos mais parecidos com Jesus, e remover todas as barreiras, tanto internas, dentro de nós, como externas, para que mais pessoas possam conhecer a Cristo. A Deus toda a glória, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.